Plano Municipal de Cultura, ele abrange todas as áreas da cultura. Ou seja, não posso pensar só na minha prática, eu tenho que pensar na minha prática com certeza, mas em diálogo com as outras práticas culturais, as outras práticas artísticas. Os planos normalmente são construídos a partir das conferências de cultura. A partir daí eles se tornam leis e a partir daí eles começam a ser colocados em prática. Normalmente os planos têm vigência de 10 anos, podendo ser revisitado a cada conferência de cultura. Ele pode ser reavaliado tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil, mas nunca de forma individual, ou seja, os dois têm que dialogar e entrar em acordo. Há algumas premissas que orientam a construção de um plano de cultura. A primeira delas, o plano deve ser participativo, ou seja, na construção deve ter participação tanto do poder eleito, o executivo, o legislativo pode participar, como também a sociedade civil, a partir dos produtores culturais, dos artistas, quem produz e quem faz cultura na localidade. Segundo, o plano deve ser político. Eu falei político, não partidário. O que quer dizer? Quer dizer que as diferentes classes, as diferentes opiniões devem convergir para o debate, para a construção desse plano. O plano deve ser técnico, ou seja, deve se basear em práticas e procedimentos que deem suporte às ações aprovadas. Não adianta só a gente vir com devaneios e com aspirações filosóficas, não. A gente tem que ter pautas técnicas que orientem, que qualifiquem e que empreguem de forma prática as ações dos nossos. O plano deve fazer parte do planejamento da política pública. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o plano de cultura ele deve ser encarado como política pública e ele deve se relacionar com as diferentes instâncias de poder da política pública. Os planos nacional, estadual e municipal devem ter relações entre si, ou seja, deve haver um diálogo, uma comunicação entre as instâncias. Tá, Denilson, mas como é que constrói esse plano de cultura? O plano de cultura é uma construção entre ambos os lados, como eu falei, é uma construção democrática que surge a partir do debate. Não é uma imposição do executivo e não é também uma imposição da sociedade civil. Enfim, é um diálogo. É importante que o plano se baseie em responder 4 questões. Primeira, onde estamos? Ou seja, o diagnóstico do local onde está sendo feito o plano de forma bastante sincera. Onde há potencial de desenvolvimento da cultura, o que está indo muito bem, o que está indo muito mal, onde pode ter interferência maior do poder público, onde os artistas têm uma produção independente, autossuficiente. É isso que é importante, um olhar franco e sincero sobre o que já está sendo desenvolvido da cultura. De volta à fase de planejamento! Segundo, onde queremos chegar? Ou seja, quais são os nossos anseios? O que a gente pretende a partir do Plano Municipal de Cultura? Quais políticas públicas vão motivar, vão potencializar o anseio, os sonhos da comunidade artística, as práticas da comunidade artística, as necessidades da comunidade artística e cultural? De volta ao planejamento! 3. Como fazer e quando chegaremos lá? Aí já é uma pergunta bastante pragmática. A gente filosofou um pouco no início para saber onde a gente chegaria, agora como fazer, quais são as práticas? Aí vem o suporte técnico e principalmente datas, quando o poder público e a sociedade civil pretendem alcançar esses objetivos. De volta ao planejamento! 4, talvez a mais difícil dela, como gerir esses avanços. Isso é bastante importante. Aí a gente está começando a andar num campo que há pouco desenvolvimento. Ah, mas já tem desenvolvimento, já tem gente que sabe gerir esses avanços da cultura, já tem gente que sabe gerir esses outros avanços. Sim, mas a cultura não é uma fórmula matemática em que tudo se emprega a partir dos mesmos conceitos. A cultura é dinâmica, as produções culturais são diferentes. E isso que é rico. Por isso é importante a gente pensar nessa pergunta, como gerir esses avanços, é uma constante depois que a gente atinge objetivos com relação às políticas públicas da cultura. Deve ser uma constante, tanto da comunidade artística a pensar, quanto do poder público. Depois do plano de cultura feito, ele se torna lei.
ou seja, ele garante a continuidade independente do governo, vira política de Estado. É importante que os planos de cultura, principalmente os planos municipais, que têm mais dificuldade para serem feitos, principalmente em cidades pequenas, em que a produção cultural às vezes parece mais tímida, não é, mas parece mais tímida, é importante que quando se constituam os planos municipais de cultura, não sejam a partir de leis para inglês ver, ou seja, a lei existe, o plano existe, mas fica engavetado, ele não pauta a agenda do executivo, não pauta a agenda do poder público e os artistas não reclamam a respeito disso. Não, no momento que se instaurou a lei, é direito da sociedade civil e é dever do poder público cumprir. Uma referência interessante de leitura é esse livrinho, que inclusive eu me baseei para fazer o vídeo de hoje, né? Foi o meu norteador, que é Como Fazer um Plano de Cultura. É do Ministério da Cultura, é um livrinho bastante antigo, acho que ele é de 2004, sei lá, 2005, teve outras edições, mas apesar disso ele está bastante atual. Eu acho que tem versão em PDF online. E também é importante acessar o site do Ministério da Cultura e dar uma olhada no Plano Nacional de Cultura. Ali tem metas que reverberam tanto nos estados quanto nos municípios. Gostou do vídeo? Não se esquece de curtir e compartilhar. E até semana que vem com Biotônico Cultural.